A paz de Jesus Cristo esteja com cada um, hoje e sempre, em nome de Jesus. Hoje eu quero meditar em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 3 ao 5, diz: Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Nós vemos aqui, nesses poucos versículos, que se ainda o nosso evangelho está encoberto para alguns, é porque o Deus desse século, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu quero hoje orar com você, que existe sim uma batalha por nossas vidas. Existe sim uma luta do bem contra o mal. E o inimigo, ele tenta cegar, ele tenta encobrir o entendimento, para que não resplandeça a luz de Jesus, para que pessoas não compreendam, não entendam o Evangelho, não conheçam a Cristo. Eu já mencionei isso poucas vezes, mas já mencionei uma vez que eu estava no quarto da minha mãe e eu estava em oração, não naquela hora, mas eu estava em espírito de oração, eu estava no momento de oração, de me consagrar ao Senhor, de falar mais com Deus. E naquele momento eu ia me deitar na cama da minha mãe para descansar um pouco, e quando eu me deitei, assim que eu me deitei, eu tive uma visão. Antes de fechar os olhos, eu tive uma visão com os olhos abertos. Eu ouvia e eu via o inimigo, eu via uma sombra negra que pairava, que estava sobre um lugar, e uma pessoa presa a uma cadeira, com as mãos amarradas para trás, os pés amarrados, as pernas toda presa e vendada, e esse ser, ele empurrava algo para dentro da boca da pessoa. E eu ouvi com os meus ouvidos uma voz maligna, era uma voz grave, era uma voz pesada, dizendo: Ele é meu. Naquele momento, o Espírito Santo me encheu de ousadia para repreender o maligno e para dizer que não, que aquela vida não pertencia a ele. Essa pessoa não negou Jesus. E eu repreendi o mal no nome do Senhor Jesus. Foi muito rápido, mas ali eu tive um entendimento com aquela visão espiritual, com olhos abertos, que existe uma batalha pela nossa vida e que o inimigo tenta nos aprisionar, nos amarrar, nos prender em amarras espirituais, tenta empurrar coisas para dentro de nós, tenta nos vendar, tenta impedir que conheçamos ao Senhor Jesus, tenta impedir que a gente veja resplandecer a luz de Jesus. Mas basta uma palavra do Senhor, basta um servo de Deus, uma serva do Senhor intercedendo por uma vida, que essa pessoa será liberta no nome de Jesus. Se você chegou a esse vídeo, saiba que o Senhor quer que você interceda pelos seus. Interceda, ore pelos seus.
porque existe uma batalha. O inimigo, ele quer tragar o máximo de almas para o inferno com ele, quer levar com ele. Ele já está condenado, ele já sabe a sentença, ele sabe que perdeu. E ele vai tentar carregar o máximo de pessoas para o inferno com ele, mas a nossa missão, o nosso dever é levar a palavra. O que Jesus falou para nós? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Qual é o nosso dever? Interceder, orar, para que vidas sejam libertas, para que pessoas sejam curadas, sim, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Fazer os mesmos sinais que o Senhor fez. Nós vemos no devocional anterior os sinais, quando Jesus iniciou os sinais, uma mudança de tempo, quando tem essa mudança de tempo do estar parado e do começar a trabalhar, começar um novo tempo fazendo aquilo que Deus chamou. O Senhor tem nos chamado para seguir os passos dele, para poder operar as mesmas coisas, os mesmos sinais que ele fez. O Senhor diz que faríamos as mesmas coisas que ele e ainda maiores. Por que maiores? Porque o Senhor, o ministério dele foi apenas 3 anos aqui na terra, quando ele começou o ministério, até entregar a própria vida por amor, para que nós tivéssemos redenção nele, para que o nosso pecado, o castigo fosse sobre ele, os nossos pecados, a culpa dos nossos pecados fosse sobre Jesus Cristo. Ele pagou o preço dos nossos pecados e ele ressuscitou ao 3º dia. E ele nos chama, nos convoca, assim como ele nos libertou e nos salvou, a anunciarmos a palavra de salvação, a chamarmos os outros ao arrependimento, a trazer luz aonde há trevas, a interceder por aqueles que têm ainda encoberto o entendimento pelo Deus com D minúsculo, né? O inimigo, Satanás, que está cegando muitos. Eu posso dizer uma revelação que Deus me deu de uma pessoa que estava enfrentando uma batalha pela vida dela. Uma outra pessoa nesse momento. E eu estava chegando nesse lugar e eu via crianças sujas. Isso foi uma visão. Crianças sujas e que eram surdas. E eu chegava nesse lugar e essa pessoa disse: por que demorou tanto? Eu estou com fome. Não demore. Não demore para anunciar Jesus. Muitos estão com sede, com fome. Fome da palavra, fome da presença, sede da fonte de água viva. O Senhor diz que Ele é a fonte, aquele que vai beber dessa fonte não mais terá sede. E rios fluirão de nós. Nós não temos mais sede. Nós não temos mais sede. E precisamos deixar esse rio do Senhor fluir através de nós. Deixa fluir através de você. Que o Senhor te use como instrumento na mão dele, para que a palavra chegue, para que vida chegue nos lugares, talvez lugares difíceis de entrar a palavra. Que o Senhor te use como um instrumento. O Senhor sabe para quem é essa palavra e essa pessoa sabe que essa palavra o Senhor está direcionando. O Senhor te chamou. O Senhor te escolheu.
Seja você usado, seja usada como um instrumento na mão de Deus para libertar os cativos, para desatar amarras espirituais, para ser usado como um instrumento de libertação, um instrumento de cura, porque Deus derrama da unção de cura sobre ti. E no nome de Jesus, enfermos são curados, e você verá e você orará, e enfermos serão curados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vidas se renderão a Jesus Cristo. Por meio da sua vida, por meio do seu testemunho. Que o Senhor te direcione hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai. Pai, eu só lhe peço que o Senhor nos capacite. Que o Senhor venha derramar sobre cada cabeça, cada um que o Senhor escolheu, o bálsamo, a unção. Em nome de Jesus, unção de cura, unção de ousadia para levar a tua mensagem, unção de libertação, em nome de Jesus Cristo, unção de multiplicação para aqueles que serão coluna no teu reino, Deus, que multiplicarão os talentos, multiplicarão, Senhor, recursos para o teu reino, em nome de Jesus. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus, o Espírito Santo de Deus, continue ministrando ao teu coração. Se essa palavra for para ti, o Senhor vai confirmar. O Senhor sempre confirma a mensagem dele. Então o Senhor confirmará que é contigo que ele está falando. Amém? Pode parecer que não é, mas você vai ver o Senhor te dando sinais que é com você. Fica na paz de Cristo. Se essa mensagem falou ao teu coração, compartilhe. Se o Espírito Santo de Deus te trouxe à memória alguém, compartilhe, pois é para essa pessoa ouvir essa palavra. E fica na paz de Jesus Cristo. Se você puder, curta também para ajudar a alcançar mais pessoas. Quanto mais curtidas tem, mais o YouTube entrega para outras pessoas. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!